Boa noite, minha Paraíba. Estamos começando mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã, independentemente do horário. Você sempre ligado aqui todas as segundas-feiras para acompanhar o debate, as conversas do Frente a Frente. E a conversa de hoje promete, porque a gente vai mergulhar na trajetória de um grupo genuinamente paraibano que se transformou numa referência nacional, um dos maiores grupos no ramo da construção civil do Nordeste. É claro que eu estou falando do Setai Grupo GP, e a nossa conversa é especialmente com o sócio, fundador e CEO do Setai Grupo GP, o André Penazzi, que está aqui conosco, que vai contar para a gente o segredo do sucesso dessa marca que tem chamado a atenção do mercado inteiro e tem se consolidado como uma marca aí, principalmente, especialmente, de empreendimentos de luxo e de alto padrão aqui na Paraíba. Os números são impressionantes do grupo GP do Setai e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, falar um pouco sobre esse mercado de construção civil, esse mercado imobiliário aqui na Paraíba, pelas lentes dessa marca de sucesso aqui no estado. Você acompanha tudo isso a partir de agora no Frente a Frente. André Penazzi, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente desse programa Tarde da Noite. Você separou um pedacinho aqui para conversar com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Prazer imenso estar aqui com você. Mais uma oportunidade, né, da gente estar fazendo um bate-papo e agora com mais tempo, né, para a gente contar muito mais da nossa trajetória, né, e discutir a Paraíba, que eu acho que é o melhor momento do nosso estado. E isso, André, porque vocês têm gerado, quando eu digo vocês, o Setai tem gerado conteúdo de discussão, de debate, de informação para a Paraíba como um todo, dentro do mercado imobiliário, mas furando a bolha, inclusive, do mercado imobiliário, porque a cidade e o estado tem debatido sobre essa marca, né? Que às vezes, quando as pessoas não conhecem, até perguntam, assim, que uma marca completa, ela faz mais do que aquilo que é a atividade principal. Inclusive, eu quero até começar nosso bate-papo sobre uma festa que vocês realizaram esse final de semana, né? Uma confraternização do grupo, algo grandioso do ponto de vista de mexer com o mercado imobiliário. Eu vi pessoas nas redes sociais dizendo, olha, a maior festa, o maior evento do mercado imobiliário da América Latina, tal, alguma coisa assim. É algo que extrapola esse ramo da atividade de vocês, ou seja, vocês na excelência na construção civil e excelência também do marketing, é isso? Luiz, é muito legal e assim, cada passo que a gente dá é muito importante porque faz parte da nossa história. Há 18 anos atrás, quando eu comecei a fazer 6 casinhas, a gente tem uma longa história familiar na construção. Meu avô foi engenheiro construtor, meu pai também continua sendo. E eu comecei essa trajetória há 18 anos, fundação do Minha Casa Minha Vida, né, praticamente. E sempre, desde quando eram casinhas, depois predinhos, a gente sempre celebrou o final do ano, que começou numa mesa de um restaurante simples, com as pessoas que vendiam, né, que faziam parte do time, num restaurante, numa noite. Então, foi aumentando a mesa desse restaurante. Depois a gente chegou a fechar restaurantes ao longo dessa história. Depois, quando lançamos a linha Setai, né, já de um alto padrão, fizemos uma festa muito bela no Paço, já para 500 convidados. E essa última agora foram para 5.000 convidados. Fizeram uma festa para 5.000 convidados. 5.000 convidados, e cada ano foi aumentando, depois 2, 3.000, 4.000, à medida que a empresa foi aumentando. Porque, graças a Deus, todos os anos foram anos positivos, mas essa é uma forma de gratidão aos nossos clientes, aos nossos parceiros corretores, aos nossos fornecedores, a todo o nosso time de gestão. Então, a gente sempre é muito grato, né? Nas obras também, sempre a gente faz celebrações, sempre a gente tem a oportunidade de estar com a turma toda que faz parte do nosso time, a gente é muito grato. Então, esse ano o tema foi Belmarx.
E tem aquela música, uma andorinha só não faz verão, né? Então isso é muito bonito de se ver, porque a nossa essência é essa, é sempre compartilhar do sucesso que a gente constrói com hoje milhares de mãos. Pronto, é exatamente isso. Eu comecei pela festa, daqui a pouco a gente roda até um videozinho do que aconteceu esse final de semana aí, porque a festa em si, o tamanho da festa revela o tamanho daquilo que vocês conquistaram e chegaram e atingiram até agora no ramo da construção civil. Você está falando de uma festa para 5 mil convidados, das informações que eu tenho também ali também, para esses convidados, sem custo algum, do ponto de vista, enfim, daquilo que foi servido durante a festa, com o show de Bel Marques, entre outras atrações, mas com o show do cantor Bel Marques. Tem gente que pagaria ingresso, aliás, para festas como essa, tem gente que pagaria ingressos altos para poder participar de uma festa como essa. Vocês garantiram essa festa e ela representa um pouco o tamanho que vocês atingiram ao longo desses anos. Os números são esses mesmo, porque surpreendem os números. Mais de 200 empreendimentos entregues, boa parte de alto padrão, de luxo nesse sentido. Mais de 6 mil unidades, vocês são a maior construtora da Paraíba nesse sentido. Em números, é isso? Em números hoje, né, uma empresa que começou com números normais, né, pequenos como qualquer um, mas sempre com a força de venda, sempre com o objetivo do cliente e do parceiro, sempre honrando tudo. Então, graças a Deus, a gente teve um crescimento sempre um pouco acima da média do mercado, ano após ano, fomos crescendo, Luiz. E hoje já são mais de 6 mil unidades entregues, ou seja, 30 mil pessoas praticamente, né, moram hoje nos nossos imóveis, numa grande cidade de 1 milhão de habitantes. Então, é um número muito considerável. É tudo João Pessoa? Grande João Pessoa, né? João Pessoa e Cabedelo, né? Então, a gente pega João Pessoa e Cabedelo. Mas é um número muito considerável, né? Uma abrangência já muito grande no nosso estado. E essa celebração é exatamente para essas pessoas, né? Clientes e os parceiros também que fazem parte desse sucesso, que vem sendo um sucesso contínuo. Hoje a gente também tem milhares de unidades em construção, né? Que a gente conseguiu plantar junto a todas essas parcerias e clientes. Então é um momento eu acho que é de muita importância a gente sempre parar para agradecer essas pessoas, né? Não só está sendo aquela empresa que recebe uma contribuição e não dá nada em troca. O nosso objetivo e sempre o que a gente tem que prezar é pela entrega. Então, a gente procura ter uma entrega final muito melhor também do que o mercado. Veja só, no programa Minha Casa Minha Vida que a gente atua, a gente tenta ter sempre os melhores produtos, né? Melhores acabamentos, as melhores áreas de lazer, né? Dentro de todas as possibilidades. Dentro do alto padrão, a gente usa da mesma essência, ou seja, dentro daquele produto, do que aquele preço pode oferecer, a gente tem o melhor produto. Mas eu acho que existe algo além, que é a marca que a gente quer construir, que é um legado não só na construção, mas um legado para Paraíba. Né? Então, a gente gosta de fazer uma propaganda também do Estado. A gente que nunca foi um Estado que, de repente, as pessoas de fora não conheciam tanto, né? A nossa beleza natural, a nossa tranquilidade, nossa cidade que é um exemplo de qualidade de vida. E a gente gosta de fazer essa propagação do bem, onde todos os outros setores são também atingidos de forma positiva, né? Gerando turismo, gerando novas rendas, novos negócios. Então, essa festa também a gente conta com apoio de parceiros estratégicos. Não sei se aqui eu posso falar o nome. Eu vou perguntar a primeira exclusiva da noite, vou lhe perguntar qual é o valor do investimento numa festa dessa? O valor seria um valor muito mais alto. Mas, por exemplo, parte toda de bebida, de comida, né, que pesaria para 5 mil pessoas. A gente tem o apoio da Sombras, temos o apoio da Preciosa do Vale. Esse ano tivemos o apoio da CIMED com o lançamento do energético dela, o Fly Now. Então, assim, é uma festa que a gente tem vários parceiros que fazem questão de contribuir, né, e nos ajudar, e que são clientes também, que são parceiros de negócio e que é em prol da Paraíba, né? Então, vai virar evento privado, inclusive? Pode entrar no calendário do verão de João Pessoa? Da grande João Pessoa? Não é algo que a gente planejou nem planeja. É como também as histórias do nosso moletom, nossas camisas. Sim. Sempre as pessoas... Às vezes eu recebo muita mensagem, quero comprar, quero... Isso é legal, eu acho que isso faz parte da marca, né? E é uma marca paraibana. Não, a gente não tem nada pronto nesse portfólio ainda para entrar nesses segmentos,
Mas a gente fica muito feliz, né, de ter esse carisma, vou dizer assim, esse carinho de pessoas que ainda não fazem parte, né, de pessoas que, enfim, ainda de fato no mercado imobiliário não entraram, mas que têm vontade de usar a nossa marca e de participar também de eventos, porque sabem que tudo que a gente faz é com muito carinho e a gente tenta ser tudo muito bem feito, né, desde a construção, mas também todo o nosso portfólio de eventos que, na verdade, em função do gifts, sucesso, né, que vocês têm na construção civil, transborda para ou eventos ou transborda para uma grife. Vocês têm noção que se vocês abrissem uma loja hoje para vender a marca Setai de roupa, vocês conseguiriam? Eu acredito que a gente conseguiria bem, mas eu acho que essa identidade é uma identidade que valoriza muito o nosso imóvel. Por quê? Tudo é apenas para chamar para o imóvel. Chama para o imóvel. E, na verdade, hoje, como metade dos imóveis nossos são vendidos para outros estados, não só nossos, mas da construção civil paraibana, existe um valor muito grande, Luiz, que é o valor do imóvel que ele agrega ao imóvel. Então, se você chega com essa camisa hoje, em qualquer lugar do Brasil, eu diria, existe uma possibilidade grande das pessoas reconhecerem a marca e vão ligar ao imóvel. Aí o que acontece? O imóvel do meu cliente ele vai ter um valor maior do que o imóvel de outro concorrente. Então, o cliente lá do Sul, ele consegue repassar um Setai para um vizinho, sem o vizinho nem conhecer, como já aconteceu do Sudeste, do Centro-Oeste. E você cria, porque já conhece a marca. Você cria agentes de propagadores. Agentes propagadores. Outdoors. Ele já sabe que é uma marca de confiabilidade, etc. Então, isso é muito positivo e cria um valor de mercado e de revenda acima do mercado imobiliário, vamos dizer, acima do próprio mercado imobiliário regional. Então, hoje eu diria que a marca, esse trabalho é um trabalho nacional e que reflete diretamente no bolso do nosso cliente, que é um cliente investidor ou cliente residente, né? A gente valoriza o patrimônio dele. Bom, a gente está falando do sucesso do Setai agora, mas, como você mencionou um pouco, a história vem lá de trás. Eu quero mergulhar um pouco nessa história lá de trás. São 50 anos, já é isso, quase 50 anos aí nessa história. E não começou assim, né? Você mesmo falou, é um começo mais modesto nesse sentido. E eu vou querer saber quando foi que vocês viraram também essa chave, do ponto de vista de entenderem que alguns passos no marketing, inclusive, nesse marketing mais de chamar a atenção, mais agressivo no bom sentido, digamos assim, quando é que isso aconteceu dentro do grupo, para que a gente possa entender e encaixar a importância dessa visão que vocês têm hoje em relação a essa trajetória de 50 anos. Mas antes, eu queria pedir à produção que a gente pudesse rodar um pouquinho aí um vídeo, alguns trechos aí, alguns flashes dessa festa que movimentou o mercado, e eu ouvi gente dizendo que João Pessoa está dividida entre as pessoas que foram para essa festa e as que não foram para essa festa, mas estão querendo ir no próximo ano, né? Vamos sentir um pouco como é que foi, como é que chama? Os Setai Summer. Setai Summer, né? Vamos dar uma olhada como é que foi aí. Setai Summer, e agradecer a todos os clientes, parceiros, colaboradores da família Grupo GP, da família Setai, que a gente tem um orgulho de poder trabalhar em conjunto com todas essas pessoas que fazem um bem enorme à Paraíba. Aqui uma comemoração de 4 anos, e sendo embaixador é muito gratificante. Tá falando, mostrando para o mundo e para o Brasil o que o Setai tem feito aqui na Paraíba. Parabéns, Setai, pelos 4 anos. Aventura Madagascar, toda a terra reduzida a nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões. E saiu até novidade aí dessa festa em relação a novos empreendimentos aí, vamos querer saber disso também. Mas vamos lá, vamos para o começo ali da história, né? Da história com seu pai, né, com o Germano e tal. Como é que começou isso e quando foi que vocês viraram a chave nesse sentido? Pois é, eu tive o privilégio, posso dizer, de nascer numa família que sempre foi da construção. Então é claro que ao longo da minha infância, da juventude, sempre escutar de construção, acompanhar o mercado imobiliário, ajudou bastante, né? Já traz uma bagagem forte. Então, meu avô, ele teve a carreira dele, depois meu pai e meu tio traçaram a carreira em paralela, fundaram a empresa deles. E eu, quando fiz 18 anos, que passei para a engenharia, e na oportunidade se lançou Minha Casa Minha Vida, meu pai e meu tio construíam um médio padrão, alto padrão,
E eu comecei pequeno, uma carreira solo, no Minha Casa Minha Vida, como eu falei agora há pouco. Então é uma trajetória que a gente fez em paralelo, depois entrou meu irmão, e a gente continuou no Minha Casa Minha Vida, Luiz. Longos anos, chegamos à liderança. Chegaram a entregar quantas casas do Minha Casa Minha Vida? Quantas unidades? Já mais de 5 mil. Mais de 5 mil, certo. E aí chegamos à liderança, foi quando a gente, em 2018, também foi atuar no alto padrão. Por quê? Porque a gente achava que todo esse design, toda essa arquitetura que existia no mercado da praia, vamos chamar, como a gente chama aqui em João Pessoa, era algo que podia melhorar muito, porque a tecnologia da indústria da construção civil, os porcelanatos, enfim, os materiais, com a globalização, já não precisavam mais ser aquela pastilhinha branca, azul, verde, né, que a cidade foi construída anos 90, 2000, etc. Então foi quando a gente deu um passo e disse, vamos criar um alto padrão de verdade? Isso eu conversando com meu irmão. A gente já está bem aqui no Minha Casa Minha Vida, temos uma folguinha de caixa, vamos criar um alto padrão legítimo, utilizando materiais nobres, regionais nobres, que são muito valorizados no exterior e também no sul do país, mas que ninguém valoriza aqui. Então essa foi a ideia. E se a gente não vender, vamos construindo aqui devagarinho, né, esse prédio. E um dia quando... Isso em 2018. Isso em 2018. Mas aí, para nossa grata surpresa, quando a gente lançou aquele produto disruptivo, houve, logicamente, naquele período, o mercado olhou, né, caramba, que coisa incrível, como é que isso aqui vai acontecer, né, uma mudança muito repentina. E aconteceu, e ao mesmo tempo a gente teve uma aceitação do mercado incrível. A gente vendeu um prédio todo a gente tá em 30 dias, 2018, do Setai Casas Verticais. Do Setai primeiro. Casas Verticais. E aí a gente vendeu ele todo, viabilizou, vamos fazer outro. Porque esse aqui a gente já não vai precisar mais botar dinheiro, então vamos fazer outro aqui, ele já tem um caixa próprio. Quando a gente fala no Setai Casas Verticais, é aquele empreendimento do pé direito alto, que você está no apartamento, mas parece que está numa casa, dentro de um prédio. Vocês pegaram esse modelo de alguma referência internacional? Sim, eu sempre gosto de utilizar várias inspirações e a gente fazer a nossa arte, né? Então são várias inspirações de empreendimentos de fora, internacionais, de arquitetos renomados no mundo todo, adaptando e regionalizando e, logicamente, utilizando materiais que cabem no bolso, na época, só do paraibano. O mercado ainda só vendia para Paraíba. Engraçado, 2018 é importante lembrar que o mercado ainda não tinha essa imersão de pessoas de fora. Não tinha vitrine para fora. Não tinha vitrine. E aí, logicamente, após um produto desse, estimulou o mercado, a gente vendeu tudo, fomos para o IAT, outro produto disruptivo, na beira-mar do Cabo Branco, vendemos tudo, e aí começou a máquina de venda, do mesmo jeito que a gente tinha no Minha Casa Minha Vida, de vender tudo também na praia. E aí foi criando a marca. E nessa criação, a gente sempre gostou muito de marketing. Quando imagina que, quando eu comecei a construir, isso, estou falando de 2007 ali, mais ou menos, não tinha nenhuma tecnologia, não tinha rede social, não tinha nada, era o panfleto. E aí meu irmão ia para a rua com os corretores, panfletar, soltar fogos, montar tenda, isso era o que dava para fazer. Então a gente sempre gostou do marketing e aí, logicamente, foi entrando na era digital, a gente foi se adaptando, redes sociais, digitalizando. Então a gente sempre também tentou estar um passo à frente, né, dentro do segmento do marketing, porque é algo que eu sempre gostei muito. E sempre acompanhei o que as marcas, o que grandes marcas fazem, e aproveitando essa tendência também do que elas fazem, a gente tenta aplicar isso e regionalizar também para o nosso mercado imobiliário. Então, acho que a marca ela foi se tornando um pouco de referência para marcas também de fora, que já eram referência no mercado imobiliário. Aí eu começo a conversar com players que já são tradicionalíssimos em todo canto e que admiravam o nosso marketing, né? E aí a empresa foi despontando, Luiz, algo que foi muito legal. Mas pelo que você está me contando, André, na verdade, vocês primeiro ousaram nos projetos. O chamamento de atenção de vocês foi primeiro nos projetos. Uhum. A primeira, movimento que quebrou, e aí, naturalmente, isso agregava no marketing, porque alguém pode dizer assim, olha, eles são bons só de marketing do ponto de vista de colocar 7 Ferraris aqui em João Pessoa e a foto circular no Brasil inteiro. Eu, de fato, logo quando vocês fizeram aquele movimento, eu recebi essas fotos de pessoas que não têm nem vivência em João Pessoa. Mas o que está acontecendo em João Pessoa?
Mas vocês ousaram primeiro nos projetos, do ponto de vista de construção, no debate de construção civil mesmo. Exatamente. Então, nossa base sempre foi a de construção civil e sempre foi ultrapassar o que aparentemente não era possível. A gente também sofreu na época com Minha Casa Minha Vida, que todo mundo fazia aqueles prédios pintados, uma coisa que não tinha lazer, não tinha nada, aquele basicão. E a gente começou a implantar a área de lazer, começou a revestir os empreendimentos, trazer o que o pessoal já fazia na praia. Então já teve naquela época um movimento que, caramba, como é que os meninos fazem isso e tal. E aí hoje todo mundo faz, o Minha Casa Minha Vida hoje da Paraíba é exemplo para o país. Nenhum construtor do Minha Casa Minha Vida, praticamente hoje, não faz um empreendimento sem lazer, sem uma varanda gourmet, são poucos, né? Então a gente melhorou o padrão e tornou referência para o país do Minha Casa Minha Vida, o segmento. Transforma o mercado. A gente transformou. E a mesma transformação, só que lógico, o alto padrão, naturalmente, ele tem mais recurso, o metro quadrado é mais alto e tal, então a gente aumentou a brincadeira, né? E aí a gente puxou também a concorrência, que hoje no mercado de João Pessoa, qual é o nosso papel, Luiz? Eu acho que a gente hoje tem um papel muito importante. A gente regulamenta esse sarrafo. Olha aí. Então, a gente não deixa baixar a concorrência também, baixar o sarrafo. E isso é bom para a cidade e tem se mostrado todos os números, eu acho que todo mundo ganhou. Eu acho que hoje nossos colegas todos da construção civil, que são amigos, hoje todos gostam, reconhecem e sabem que nosso papel não foi por nós só. Foi aquele passo que alguém tinha que dar, né, para melhorar para o cliente, que é a vida dele, né, principalmente, mas para o mercado, todo mundo ganhou com isso, né? Mas onde é que vocês apostaram em João Pessoa, apostaram no sucesso de João Pessoa? Mas é a grande João Pessoa. Na grande João Pessoa. Vocês apostaram no sucesso em algum momento? Olha, isso aqui do ponto de vista de local para morar, local para investir, vai crescer ou está crescendo? Vocês tiveram essa constatação? Muita gente fala, olha, João Pessoa explodiu, a grande João Pessoa explodiu. Vocês também, isso também motivou? Ou vocês fariam mesmo que João Pessoa não estivesse dando sinais de que ela ia estourar? Ela não dá, é isso que eu estou dizendo, eu acho que ela não dava ainda em 2018 para esse mercado, ela não dava sinais. Eu lancei ainda o iate, que era um empreendimento de apartamento flat compacto, onde a maioria dele, no princípio, mais de 90% foi vendido ainda só para paraibanos. Então era um mercado local. A partir daí, esse movimento atraiu os turistas que passavam pela cidade, ainda mesmo que pouquinho. E aí o cara, vou comprar um apartamento desse, vou comprar. E começou o boca a boca. E aí todo mundo também da concorrência foi fazendo, melhorando. E aí criou-se um movimento arquitetônico na cidade, tal qual acontece em várias cidades do mundo, que estimulou as pessoas do país, e aqui sim tem um metro quadrado mais em conta do que outras regiões, ainda é muito abaixo, ainda é proporcionalmente abaixo, mesmo com o aumento do metro quadrado. Eu faço uma brincadeira, Luiz, aqui. Quando a gente vendia um iate, aquele que está ali no vídeo, a beira-mar do Cabo Branco, ele custava um apartamento a um preço no SW4. Aí você diz, o metro quadrado dobrou. A SW4 dobrou também de preço. Então, o preço de João Pessoa não é uma bolha, ele é o mesmo preço, ele acompanhou a mesma inflação nacional. É uma cidade muito barata ainda, tal qual era tempos atrás. Não dá para falar. Supervalorização. Não, ele é uma supervalorização, mas é uma valorização natural, que acompanha toda a precificação, todos os segmentos. Se a gente acompanhar o segmento eletrodoméstico, a gente vai ver que foi a mesma valorização. O segmento automotivo, que é sempre muito colado ao imobiliário, que são os dois bens de consumo que geralmente o alto padrão tem prioridade, né? Você tem uma casa para morar e você tem um carro tal qual acompanha aquela residência. Então, a gente está na mesma precificação ainda. Então, nosso papel é esse, é a gente sempre deixar essa régua da qualidade dentro da cidade, dentro da possibilidade, para que a concorrência também não baixe e que a cidade ganhe com isso. Já que a gente está falando de João Pessoa, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que eu colher um pouco da sua opinião, inclusive. Isso é tudo minha opinião, né? Lógico, quem sou eu? A cidade de João Pessoa, de alguns temas que, vez por outra, voltam para debate, seja para supervalorizar ainda mais a nossa área, ou para críticas de alguns. Primeiro, a velha história dos limites ali de construção. O que você acha disso? Qual é a leitura de vocês em relação a isso? E vou além da pergunta sobre isso,
Você considera que órgãos de controle externo aqui na Paraíba passam a ter uma dificuldade maior para quem empreende, para quem constrói nessas áreas? Eu acho que isso é o maior capital, vamos dizer assim, que a gente tem da Paraíba, é exatamente essa regulamentação. Isso é uma vitória que o nosso estado plantou, né, e que hoje colhe os frutos por conta disso. Também o mercado imobiliário hoje, da forma que está, só existe porque a gente tem uma cidade que ela traz essa igualdade em várias faixas. Então isso é um patrimônio histórico da nossa cidade que deve ser preservado e a gente é muito a favor. Ao longo da história, desde a década de 70, quando isso foi plantado, ela não era tão medida no sentido milimétrico, né? Nem tinha tecnologia. Nem tinha tecnologia e nem tinham projetos com esses interesses. E nem, né? nem tinha os projetos ainda com essa tecnologia. E hoje, até hoje, vamos dizer assim, praticamente até hoje, os próprios canteiros ainda são com a boa e velha trena, laje a laje, você vai medindo e tal. Então, se chamou a atenção para que isso seja mais valorizado ainda. E é muito importante, e hoje a Construção Civil está construindo esse pacto junto a todos esses órgãos regularizadores para que isso seja um patrimônio preservado, porque isso é o que a gente tem de maior valor aqui na nossa cidade. Eu acho que também é o que é mais valorizado pelas pessoas que vêm de fora. Então é de interesse de todo mundo, né? E quem, por exemplo, tem uma fé de tentar fazer esse tipo de ter um aumento de fato, né? Não vai ser bem visto pelo segmento, não vai ser aceito na própria construção civil. Então, o que a gente preza é exatamente para que todos sigam a rigor essa lei. E a engorda da orla de João Pessoa, sobretudo em alguns trechos, também há o debate de que se houver engorda, pode ser que se mude ali a questão desse espigão, enfim, se for comparar ali com a maré e tal, essa coisa toda. Também, qual é a opinião de vocês? Não, eu acho que a engorda ela não foi falada nesse sentido de melhora disso, não, de aumento de prédio. Então, acho que não era, mesmo não tinha que nada se debater engorda, não, se houvesse a engorda, não se mexeria nisso. A engorda é algo que anda em paralelo. Precisa se ver os estudos, a viabilidade. A gente sabe que todo mundo que anda nas praias tem pontos que estão mais críticos, né, que ao longo dos anos tiveram um avanço, um abate. Eu acho que isso vai ter um momento que os próprios estudos vão dizer, né, que o seu ecossistema, como se comporta. Eu acho que é algo muito mais complexo. E você faz uma leitura muito mais de pessoa ainda. Eu estou fazendo a leitura pessoal porque isso não interfere no setor da construção civil, no sentido de ganho ou de perda. Eu acho que não é esse o debate da engorda, Luiz. Ô, André, para a gente fazer uma leitura do cenário, porque muita gente ainda faz um debate de que uma cidade, quando ela vai estourando do ponto de vista de construção e de imobiliário mesmo, especulação imobiliária, tal, de crescimento imobiliário, na verdade, em algum momento ela bate no teto, ela para e ela começa ali a ter uma dificuldade, seja de unidades que ficam ali já. Você acha que isso para João Pessoa não dá nem para pensar que a gente ainda tem muito chão para chegar ainda no auge? Qual é a leitura que você faz, claro, em relação ao nosso andamento aqui? Olha, hoje posso dizer que a dia de hoje eu tenho uma convicção de que a gente tem muito chão pela frente. Pelo que os próprios números que o governo do estado, junto à prefeitura, analisam, com o incremento do polo turístico, com o incremento de hotelarias independentes, com o incremento do turismo que está acontecendo naturalmente do boca a boca. Então a tendência é que a cidade vai ter mais turismo, vai ter mais pessoas conhecendo a Paraíba. A gente ainda tem impressão, talvez como a gente está na região, todos já conhecem a Paraíba. E não é assim. Se você chegar no Sudeste, hoje as pessoas começam a escutar, mas é 1% que conhece a Paraíba ainda, que pisou aqui. Então imagine, e já está tendo toda essa questão dessa explosão, né, positiva. Então ainda tem muito por vir. E aí, o que a gente vê, né, o mercado da construção, o que a gente vê de diferente? Primeiro, a gente ainda, como eu falei há pouco, não teve um incremento disruptivo de qualquer outro mercado. A gente está numa precificação equilibrada que subiu apenas acompanhando o mercado. Talvez até tivesse espaço para ser maior, porque se a Paraíba cresceu mais, era para a gente ter descolado daquela brincadeira que eu falei do preço do carro. E não descolou. Então tem mercados que nem
tem esse acompanhamento de crescimento do mercado imobiliário e tiveram realmente um acréscimo de valores maiores. E existe dentro daquele patrimônio que a gente fala do plano diretor, como na nossa orla ainda tem muito a se construir, não existe hoje, Luiz, nenhuma capital litorânea que tenha apartamentos com preço acessível. Toda a orla litorânea das capitais do Brasil, se a gente observar, todas elas são de apartamentos de grandes metragens. E esses lugares, essas capitais, geralmente são muito mais caros do que aqui. Ou seja, a orla fica exclusivamente para milionários e supermilionários. Não basta ir para os estados vizinhos, e aí se for para o sul e sudeste, nem se fala. Construções, inclusive, mais antigas, né? E construções antigas que custam milhões. Hoje você consegue comprar um imóvel de você passar férias, passar uma temporada, até residir mesmo, de metragens menores aqui no estado, prédios novos, com esse novo design, com áreas de lazer incrível, com uma fração do preço de um automóvel, né, de valor, vamos dizer assim, não é automóvel, é o valor médio, né, para o segmento de automóvel. Onde é que outra capital tem uma oportunidade como essa? Nenhuma. Então, para uma pessoa que chega do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, como tem acontecido, olha a nossa orla, nossa beleza natural. A gente fala, né, mas a gente tem aeroporto, a gente é vizinho de 2 aeroportos internacionais, Natal e Recife, e ainda tem o aeroporto de Campinas, que serve também a João Pessoa. Então, a gente tem 4 aeroportos. É muito mais fácil o paulista chegar em João Pessoa, um carioca chegar em João Pessoa, do que, muitas vezes, ele chegar na praia do próprio estado, que pega um trânsito de 5 horas. Aqui você vai pegar um voo de 3 horas, você está dentro de João Pessoa. Então, assim, é uma praia e com mar, né, e com a beleza natural, com o mar quente, né, que a gente tanto brinca. Então, com a qualidade de vida... Você está dizendo que quem acha que os preços dos imóveis em João Pessoa está muito alto e tal, ainda poderia estar agradecendo, porque eles poderiam ser muito maiores dentro de um debate de mercado. Eles poderiam ser muito maiores, eles tendem a crescer, mas não é só a tendência do crescer que eu estou falando. Eles podem crescer, isso é o mercado que vai dizer, mas o que eu acho que ele ainda vai ter campo para se vender. Certo. Mesmo que o preço seja o mesmo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter mais um prédio, mais outro, e que ele vai continuar se vendendo. Ou seja, que tem consumidor, né? Nesse sentido. E aí, inclusive, como você fala, acessível, de forma acessível. E de forma acessível maior do que supermilionários. Exatamente. Aliás, acho que talvez tenha sido você que, numa conversa nossa anterior, você falou, olha, Torres, tem gente que compra alguns flats, mora em João Pessoa em apartamentos maiores, em outros locais da cidade, mas acabam comprando flat para passar o final de semana. Para passar o final de semana, para curtir a beira-mar. Isso acontece muito. Bom, isso em Cabedelo já acontece demais, né? Nesse Mas em João Pessoa também, você já percebe. Em João Pessoa também tem muitos clientes que moram, né, nas faixas atrás, né, da cidade, que são geralmente as faixas mais residenciais, porque aqui a gente também tem essa característica hoje em dia. Hoje nós que residimos na cidade, geralmente não moramos na beira-mar, né? Porque os prédios maiores às vezes têm uma infraestrutura maior e melhor para as famílias, estão mais próximos de localizações de serviço, colégios, etc. É mais fácil. E a orla vem ficando cada vez mais turística, né, de fato. Nesse sentido. Então, às vezes, você curtir a praia, vou ficar aqui, mas final de semana vou dormir aqui. Né? Então... E faz esse movimento. Você tem uma previsão de que, exatamente sobre isso, preenchendo muito a orla, nós vamos voltar a valorizar para trás, digamos assim, os bairros de João Pessoa, alguns deles, inclusive, que começam a serem esquecidos e perderem aí um pouco o valor. Você faz uma previsão dessa também? Eu acho que é exatamente esse ganho, como eu falei, né, esse maior patrimônio histórico que a gente tem, porque esse plano diretor, esse escalonamento, traz esse equilíbrio. Você tem uma orla que, naturalmente, a orla em todo lugar do mundo, ele tende a ter um metro quadrado mais valorizado, né? Mas é bem mais limitado. Então, você valoriza equilibrado, né? De maneira equilibrada para trás. Então, é engraçado, o turista ele investe a primeira vez, às vezes ele compra um flat na orla, e aí ele vai apaixonando para a cidade, daqui a pouco ele, a 500 metros, né, que é quando termina os limites, ele vai comprar lá o residencial dele. E nem desfaz dos flats, né, porque fica lá também ainda com esse passeio. Então, acho que esse é um equilíbrio, que é um patrimônio histórico da Paraíba e que faz que todos tenham qualidade de vida, né? Agora, André, tem se surpreendido, mesmo que você fale que já poderia ser maior, tem alguns valores de
de imóveis aqui em João Pessoa que tem surpreendido. Essa semana eu vi algo, já se vende algo em torno de 18 milhões, enfim, vamos falar de setai no mercado. Vocês têm para empreendimentos de luxo, de alto padrão, assim, qual é a faixa ali de valor que vocês trabalham, para a gente entender a importância e a valorização, inclusive, dessas obras? Pois é, hoje a gente tem no mercado, né, valores também que ultrapassam, né, esses milhões. A gente já teve apartamentos vendidos acima de 10 milhões, 12 milhões, né? Até muitas vezes clientes que juntam, né, apartamentos e compõem, né, apartamentos que ultrapassam essas cifras. Então, existe também esse perfil hoje na cidade. Mas, por exemplo, quando a gente pega um apartamento hoje em São Paulo de 200 metros, numa zona nobre, que custa acima de 50 mil reais o metro, um apartamento hoje de 200 metros que você compra em João Pessoa ainda na faixa de 3 milhões de reais, lá você compra por 12. Essa é a realidade e o mesmo acabamento. Aliás, se brincar hoje na Paraíba, pela arquitetura que temos, né, a construção civil, ainda se vive melhor. E a gente, lógico, tem uma qualidade de vida maior e também um custo de vida menor, condomínios mais baixos, etc. Então, ainda é uma cidade infinitamente mais barata de se viver, né? De tudo. Vamos falar exatamente isso. Assim, vocês têm ali a venda do empreendimento de luxo. Ela está atrelada, André, do ponto de vista de marketing, inclusive, a também revelar isso. Ou seja, em algum momento vocês precisam viver esse mundo. E aí eu estou falando de... Vocês já foram destaque em várias publicações nacionais em relação a isso. Estão sempre ali dentro desse network com figuras que circulam entre os mais ricos do país nesse sentido. Faz parte também para dialogar, estar dialogando sempre com esse público? Sim, eu preciso conhecer, né, naturalmente o mundo para poder trazer para cá algo diferente. Seria incapaz, né, seria um sonho você apenas imaginar, né, isso na prática não existe. Então, de fato, eu preciso viajar, preciso me relacionar, preciso escutar, eu preciso tocar nos materiais. Então, assim, você olha uma fotografia de um prédio numa cidade aí no mundo, é diferente você olhar, tocar e dizer, caramba, isso aqui dá para eu fazer lá. Isso aqui dá para eu trazer dessa forma. Então, é algo que é necessário a minha profissão hoje, assim como o médico precisa estar em congresso, assim como o advogado também precisa frequentar congresso, assim como todas as áreas precisam buscar o conhecimento, nossa área é uma área de conhecimento. E para desenvolver o alto padrão, para desenvolver o luxo, para desenvolver, né, qualquer produto desse nicho, você precisa inserir, tá imerso nele, né? Então, isso é algo que está dentro do escopo, né? E aí eu quero até dar uma pergunta do ponto de vista pessoal para vocês, assim, vocês já andam em João Pessoa assustados e, enfim, com toda a questão de segurança pública, vocês têm uma dinâmica de proteção mesmo pessoal nesse sentido, ou ainda dá para pensar que vocês estão fazendo ali as casinhas lá do Minha Casa Minha Vida do começo, né? A gente tem uma cidade que a gente sabe que circula em todos os lugares. Então, assim, é uma cidade que você pode frequentar todos os bairros, todos os lugares. Eu acho que não existe ainda essas barreiras na nossa cidade. É sempre um ponto de atenção em qualquer crescimento, a segurança pública, né? A gente sempre precisa estar cobrando dos governantes manter também esse patrimônio. A gente falou tanto do patrimônio da construção civil, do controle da construção civil em relação ao gabarito, mas também precisa se controlar bastante a segurança pública, né, para que ela não cresça. Porque, né? Vocês vendem isso também. Porque a cidade sobretudo vende isso. Para os milionários e ricos. A cidade vende isso, né? Então, assim, de modo que as pessoas em qualquer cidade grande, o alto padrão vai poder pagar, como você perguntou, Luiz, por segurança, mas quem mais sofre com isso? É a população que não tem esse recurso. Então, a gente precisa preservar, a gente precisa ser uma cidade igual, como sempre foi, né? Que as pessoas possam ir e vir, independente de classe social. Porque se a gente pegar também na estatística, quem é mais roubado em qualquer cidade do mundo? É o rico ou é a pessoa que mais necessita?
geralmente é a pessoa que mais necessita e que menos tem. E isso é muito ruim. Então, acho que os governantes têm que sempre observar isso, né? Não só por questões da classe média ou da classe alta, mas quem sofre mais geralmente, e a própria influencia na educação das crianças, né, que estão ali convivendo muitas vezes com o crime. Mas eu acho que a gente está muito longe disso. Eu acho que a gente tem que cuidar, né? Está num momento que a gente precisa ter uma atenção maior, né, muito maior quanto a esse tema também. Eu acho que esse tema agora tem que ser trazido de fato e levado muito a sério, né, para que exatamente ele não perca esse patrimônio. Bom demais. Falar de economia um pouco do ponto de vista do reflexo que tem naturalmente e diretamente nessa compra. Você fala sobre governantes, eu queria algumas atitudes em relação ao que se debate no Brasil hoje, para a gente entender a leitura de vocês e o avanço ou não dos empreendimentos com base nessa leitura. Vocês, de certa forma, param para debater e para sentir, para fazer o debate de economia e as atitudes das gestões dos governos federais, e aí, vamos lá, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente Lula, os dois modelos econômicos. Você consegue me fazer uma leitura do que era melhor, do que é pior para a construção civil? Veja só, eu acho que falando eu e meu irmão, a gente sempre vai estar debatendo em mesa, como qualquer brasileiro, qualquer pessoa comum, mas eu acho que a gente como empreendedor, e olha que eu acompanho meu pai, 40 anos de história, minha família, se você se prender ou ficar paranoico com essa questão política, você não faz nada. O que a gente viu a vida toda é que quem trabalhou, né, sempre teve a oportunidade. Eu, particularmente, passei por vários governos, né? Eu peguei o governo, acho que eu iniciei já no próprio Lula, tivemos mudança para Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo, sempre crescemos, não teve, mesmo com a crise que passou ali de 14 a 18, a gente estava lá no Minha Casa Minha Vida ainda apenas, foi exatamente na época de mudança, mas mesmo com a crise e a concorrência sofrendo, a gente fez um trabalho mais incisivo e a gente conseguiu crescer. E foi aí onde a oportunidade mais surgiu na nossa empresa. Se não tivesse tido crise, Luiz, a gente tinha sido engolido naquela época. Porque a gente estava lá no Minha Casa Minha Vida, todo mundo que estava na praia, que estava ainda no momento bom, estava indo para lá também. Era o caminho inverso. Então engolia a gente, né, que era pequenininho. Então, quando teve a crise, equilibrou esse jogo e a gente que conseguiu avançar. Então, enfim... Eu não fico preocupado apenas com a questão política. Eu acho que todas essas variáveis aí são oportunidades, eu penso assim. Ou seja, não tem envolvimento direto com política. Você falou uma coisa interessante. Debate política até o ponto dela não atrapalhar meus negócios, né? Até o ponto dela ficar... Falando, por exemplo, de uma política local, a gente procura se dar bem, né? Somos uma cidade pequena. Eu vou cumprimentar bem, vou falar bem com todos os lados que a gente sabe que são oposição. Governadores que foram. Que seja posição, que seja oposição, deputado, a gente vai chegar a cumprimentar. A gente não é uma empresa política, nem pretende ser, nem é politizada. A gente é uma empresa pela Paraíba. Independente de partido, a gente é pela Paraíba e pelo Brasil, claro, né? Mas estamos aqui a favor da Paraíba, né? Então, esse é o que a gente pensa. Bom, mas tem alguns temas de economia que refletem diretamente aí também, temas trabalhistas, né? Assim, sim. Como é que você está vendo hoje? Qual é a perspectiva que vocês têm hoje em relação à economia do Brasil? Tem visões bem pessimistas, tem visões bem otimistas. Vocês têm uma leitura disso? Hoje existe, a gente sabe que uma pressão nessas taxas Selic, né? Que isso atrapalha diversos segmentos, atrapalha o crédito, né, principalmente, e atrapalhando o crédito, ele pode atrapalhar todos os setores. Então, a gente sabe que está tendo esse ponto de tensão muito forte, né, de equilíbrio de conta pública, que impacta também na vida de todo mundo. Mas eu vejo sempre, procuro ver por um lado bom. Hoje a gente não é um país mais, graças à tecnologia, de cabresto. Então, as pessoas conseguem enxergar. A gente vê que não se governa mais como se quer, seja de um lado, seja de outro. Então, quando começa a existir essa pressão grande, né, a gente sabe que, pelo contrário, eu tenho o pensamento que já vai se chegar em algum ponto para essa poeira baixar, porque hoje, né, não se consegue mais controlar, né, tem os famosos pesos e contrapesos. Exatamente. A população não é mais cega, né?
Debate sobre, aí eu quero perguntar a você, você falou o número aí, aliás, tinha visto o número, vocês estão diretamente ou indiretamente, me corrija, envolvendo 1.500 pessoas em todos os empreendimentos ao longo desse tempo aí. Como é que você acha, o que você acha do debate sobre a escala para acabar com 6x1 tal? Isso interfere ali na construção civil, nos trabalhadores da construção civil? Qual a opinião da CETAI? Construção hoje civil, a gente trabalha de segunda a sexta, né? Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho bem mais duro, claro, da construção civil, nessa carga horária, né? É um trabalho bem mais duro, mas assim, é difícil falar porque o comércio também ele vende muito nos finais de semana, né? É diferente, funciona muito diferente. Então precisa se analisar os impactos. Então imagina que o país ele é um país formado principalmente por pequenas empresas. A ilusão é que são grandes empresas, mas não. São sempre pequenas empresas que estão ali gerando a maioria dos empregos. Então se você tem 2 funcionários e vai precisar ter o terceiro, você está aumentando 50% de sua folha. Não sei qual é o impacto, né? Às vezes, então isso tudo precisa ser analisado. Eu não entendo de fato no assunto que eu vou ter não vou entender. Agora, tudo no final vai para o próprio consumidor, né? Alguém vai ter que pagar essa conta e sempre é o próprio consumidor. Então tem que buscar sempre um equilíbrio, uma conversa. Eu acho que tudo planejado, né? Mas vocês têm problema de mão de obra, de contratação de mão de obra hoje, falando de João Pessoa e Cabedelo, falando aqui na Paraíba? Eu vou além, Luiz. Se a gente olhar, eu acho que o Brasil todo hoje, do jeito que está, mesmo com todos esses problemas econômicos que se fala, eu acho que só quem está desempregado é quem talvez não esteja buscando de fato um emprego. Eu não estou falando isso é o que eu escuto, porque de fato estamos precisando se você perguntar ao setor gastronômico, está precisando de emprego. Se você perguntar ao setor da construção, está precisando de emprego. Se você perguntar ao setor de serviço, está precisando. Todo mundo, as fábricas estão precisando. Então todo mundo está precisando de pessoas, né, de mão de obra. E aí eu acho que hoje a gente não tem problema de emprego no nosso país, né? Eu tenho essa visão, essa leitura de que precisa. Quer dizer, é interessante você estar falando isso, né? Do alto da experiência e da vivência de um grupo que gera, né, emprego e renda, está dizendo assim, olha, tem espaço, teria espaço, tem dificuldade. Tem muito espaço. A gente pegou esse momento que eu falo de crise de 2014 a 2018, diariamente iam diversas pessoas batendo na porta das obras. Você tinha que ter, eu lembro quando as obras tinham a placa, não estamos contratando. Porque chegava a ser uma coisa, né? Passava o dia atendendo pessoas que iam caminhando. E agora? Hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais isso na construção civil do país inteiro, não é só da Paraíba, né? Então a gente sabe, e nos outros setores a gente sabe que idem. Então somos uma empresa de 1.500 colaboradores. Eu acredito que nos próximos anos a gente deva dobrar esse número, né, de acordo com as nossas obras. Então a gente vai de fato precisar. Hoje o que é que a gente quer? A gente quer ser uma das melhores empresas, se não a melhor empresa, para se trabalhar. A gente quer conquistar a mão de obra, quer dar uma dignidade maior à mão de obra, melhorar o nosso canteiro, melhorar a nossa qualidade. Então hoje eu acho que a nossa maior luta dentro da nossa empresa, o que eu estou olhando muito, que eu gosto muito das pessoas, adoro os colaboradores, né? A gente tem um carinho com a turma que está, né, no campo, de fato, fazendo acontecer. Então a gente quer melhorar muito essa qualidade de vida. Se a empresa for, né, como vem melhorando, né, a gente retornar isso também para essas pessoas e se tornar uma empresa referência em trabalho. Eu já ouvi elogios de corretores em relação à relação que o Grupo CETAI acaba tomando com eles aí. Para a gente fechar esse bloco, porque no próximo bloco eu quero perguntar sobre os projetos que vocês estão aí em construção e novidades aí para aqui, para Paraíba. Vocês têm um braço social, André? Assim, isso, a gente agora vem fazer essa construção. Vamos fazer a maior ação, acho que também privada, né? Essa semana vamos distribuir e atingir 6 mil pessoas. Estamos numa cidade de 1 milhão de habitantes. Aí você diz, por que esse número de 6 mil? Fizemos uma festa que era para 4.500 pessoas e temos 1.500 colaboradores. Então, vamos fazer uma ação social. Quem são as 4.500 pessoas da festa? São os clientes.
clientes e corretores, parceiros, né? E mais os nossos 1.500 colaboradores. Então, representando cada pessoa que fez parte e faz parte da empresa, de alguma forma, a gente quer entregar isso à população que mais precisa. Então, temos uma ação que a gente pretende fazer 2 distribuições em João Pessoa e outra em Cabedelo, né, que são as cidades que a gente atua. De alimento? De alimentos, para que a gente tenha um Natal, né, que as pessoas tenham um Natal sem fome, de fato, né? E eu acho que isso é o princípio, né? A gente vem sempre ajudando, né? Mas agora a gente quer fazer isso de uma forma também ostensiva. Como tudo na empresa a gente gosta de fazer impactar, né? Você falou do marketing, Luiz, você falou, enfim, dos prédios bonitos. A gente agora quer ser referência também para estimular as pessoas, assim como a gente estimulou o mercado da construção a ser um mercado de beleza, né? Que traga algo positivo para a cidade, que some a cidade. Assim como a gente estimulou as empresas a investir no marketing, a gente quer estimular agora as empresas e as pessoas a investirem no social. Bacana. Parabéns mesmo. Sobretudo, essa associação... A gente quer ser referência também nesse segmento, vamos falar assim, social. Né? Bacana, não só referência que bacana a sua fala, porque se vocês são e têm essa postura contundente, né, no bom sentido, para isso e fazer isso socialmente falando, bacana, não tem como dar errado nesse sentido. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, André, e a gente volta aqui para falar um pouco dos empreendimentos, para a gente fechar com os empreendimentos aí que vocês têm colocado no mercado, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.